Cumprimentamos a todos os nossos queridos e amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma edição do meu, do teu, do nosso programa, A Mensagem do Sétimo Anjo. Para darmos início, então, a esta programação, nós teremos uma palavra de oração, falando com nosso Pai Criador. Orem comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua santa e bendita presença. Agradecemos a Ti, ó Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra, Senhor. Nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, e agradecemos pela vida, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelos livramentos, por tudo nós damos graças ao Senhor. E agora nós pedimos a inspiração para mais este trabalho, a direção do Senhor, que todos os teus filhos possam ser beneficiados, possam ser abençoados através da mesma, e que acima de todas as coisas, o bendito nome do Senhor seja glorificado através de nós. E nós pedimos tudo isto humildemente, no santo e precioso nome de Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos,
A escritura que nós vamos ler está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. São João, capítulo 4, versículo 1. E enquanto vocês procuram, vocês que desejam acompanhar, então nós teremos algumas notinhas que nós costumeiramente damos aqui em todas as programações, né? Lembrando então que esta programação é publicada diariamente no horário das 18 horas, aqui pelo nosso canal, A Mensagem do Sétimo Anjo, na plataforma do YouTube, não é? E é um gentil oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E nós temos cultos ali todas as quartas-feiras, no horário das 18 horas, aliás, no horário das 19 horas, e todos os domingos no horário das 18 horas e 30 minutos. E vocês todos são bem-vindos. Na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, nós temos também a nossa congregação, que está localizada no Parque Residencial Shalom, na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130. Os cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, às 19 horas, e todos os domingos, às 8h30 da manhã. E nós gostaríamos de pedir a todos os nossos amados irmãos que nos acompanham, que se não são inscritos no canal, inscrevam-se. E também não esqueça de clicar no gostei, não é? Quando assistir o vídeo, para que a plataforma possa ir impulsionando os vídeos, assim, mais e mais, para que outras pessoas também possam ser alcançadas, não é? E nós temos 3 grupos de WhatsApp, nos quais, nesses grupos, são publicados toda a publicação deste canal aqui, não é? Então, se você desejar fazer parte, participar de um desses grupos, é só fazer a solicitação. Tem o número aí na descrição do WhatsApp, você pode entrar em contato através do número, ou então pode deixar o teu pedido ali nos comentários, não é? E ainda também gostaríamos de lembrar a todos que, se precisarem das nossas orações, se tem um pedido de oração, deixa aí nos comentários o teu pedido de oração, com o teu nome, o lugar de onde você é e qual a tua necessidade, e nós, com muito prazer, com muito amor divino, responsabilidade, estaremos orando por você, não é? E eu acho que acabaram-se as notas, não é? Muito bom, então. Vamos aqui para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos, no capítulo 4 do Evangelho de João, começando no versículo 1. Diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, agora abre parêntese, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, fecha o parêntese, não é? Então ele deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre parêntese, porque os judeus não se comunicam
com os samaritanos, fecha o parêntese. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nós vamos parar aqui no versículo 14, né? E nós vamos para a mensagem que está em apreço, a qual estamos estudando, que é a mensagem liderança, né? E nós estamos parados aqui na mensagem liderança, no parágrafo 128. Vamos aqui para o parágrafo 128. Está aqui. Então, vamos fazer algumas considerações sobre a escritura que nós acabamos de ler. Ali haviam os samaritanos e todos descendentes de Abraão, né? Os samaritanos, os judeus e assim por diante. Acontece que é como se fosse assim o povo evangélico de um modo geral, né? Acontece que entre eles haviam divergências doutrinárias, na verdade. Haviam divergências doutrinárias. Por quê? Os samaritanos acreditavam que ali naquele poço era o lugar onde se deveria adorar, porque foi ali que Jacó bebeu daquele poço e também deu ao seu gado e assim sucessivamente, né? E ele deu aquela herdade a José, que foi um grande patriarca, não é? Então os samaritanos se apropriavam desse fato para dizer que ali era o verdadeiro lugar da adoração. Por sua vez, os judeus diziam que o verdadeiro lugar para a adoração era em Jerusalém, porque lá estava o templo e lá era a sede do governo, onde habitavam, para onde subiam, na verdade, as tribos para a adoração, as tribos de Israel. Então havia essa divergência que nós vamos fazer uma consideração rápida, não é? Havia essa divergência, mas tanto samaritanos como judeus criam no Deus Jeová, né? É para que nós tenhamos uma noção que nos nossos dias também existem essas diferenças. Às vezes as pessoas creem no mesmo Deus, mas têm diferenças doutrinárias, regras diferentes e coisas assim, só para continuarem sendo diferentes e não adorarem juntos, não é? Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Nós temos lido quase na totalidade as mensagens em português pregadas pelo profeta William Branham, que ele pregou muitas mensagens, mas nem todas estão traduzidas para a nossa língua, para o nosso idioma, não é? Mas eu estou dizendo assim, todas aquelas que foram traduzidas no português, se não todas, quase todas, nós temos lido. E em nenhuma delas nós encontramos o profeta de Deus dizendo que você teria que sair da sua igreja e vir para a igreja dele, ou vir para o tabernáculo, não é? Para adorar. Ele nunca disse isto. Ele disse que sempre, mas seguidamente você encontra ele dizendo isto, que você deve ser um cristão.
Você deve adorar a Deus em espírito e em verdade, onde quer que seja. Não é? Você esteja onde quer que estiver, você deve fazer isto, deve adorar a Deus. Agora, se você me perguntar, mas eu não teria condições de adorar a Deus em determinados lugares, mas aí é escolha sua, aí é fórum seu. Se você acha que num certo lugar você não tem condição de adorar a Deus, é outra coisa, em espírito e em verdade. Mas o profeta de Deus não era sectarista, então ele nunca quis formar grupos, não é? Então nós vamos aqui agora para o parágrafo 128, não é? E começa assim: notem, ele está falando do jovem rico, você não se esqueceu. Notem, ele creu que havia algo diferente do que ele tinha, ou ele nunca teria dito bom mestre. Então ele está mencionando aqui que o jovem rico veio até o Senhor Jesus Cristo e o chamou de bom mestre. E o fato dele o ter chamado de bom mestre é porque ele percebeu que em Jesus, nos ensinamentos dele, havia alguma coisa diferente daquela que ele tinha aprendido desde a sua infância, não é? Que devo fazer agora? Vem, ele queria fazer algo por si mesmo. Esta é a maneira que fazemos. Queremos fazer algo por nós mesmos. Que devo fazer? Não é? Então, mas vamos aqui, vamos ver para onde o profeta vai nos conduzindo, não é? Ele queria fazer alguma coisa por si mesmo, e é isso que geralmente nós fazemos. Nós queremos fazer alguma coisa para sermos aceitos por Deus, não é? O dom de Deus é um dom livre. Deus o deu para você. Você não fez uma só coisa por ele. Ele o ordenou para você e você o tem. Vem? Notem, ele sabia que isso estava lá. Ele creu nisso. E o que queria, porém, quando foi confrontado com o modo que ele tinha que fazê-lo, era diferente do seu ritual. Era diferente, ele poderia segurar seu dinheiro e pertencer à igreja, e ele pertencia e assim por diante. Porém, Jesus conhecia aquilo. Se é que pode-se usar uma expressão popular, Jesus foi na cabeça da taxinha, no ponto principal, no ponto-chave, no obstáculo da vida do rapaz, não é? Jesus conhecia aquilo e sabia que ele havia armazenado esse dinheiro, e ele disse: vá, vende tudo que tens e dê aos pobres, e venha, tome sua cruz e siga-me, e você terá tesouros no céu. Porém, ele não podia fazê-lo. Isso aqui não está sendo uma defesa para os pobres porque não conseguiram ser prósperos na vida. Não é isso. Porque Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele era o dono de todas as coisas. Ele era o dono do mundo, ele era Deus Jeová encarnado, não é? Então, por que ele não tinha onde reclinar a cabeça? Porque não era necessário, era uma opção, se é que se pode dizer assim, né? Ele era daquela maneira por decisão própria. Não é porque faltava-lhe condições para ter dinheiro, para ser próspero financeiramente na vida. Não era por esse motivo. É claro que então ele poderia aconselhar o jovem rico a acompanhá-lo, porque ele
poderia ter e não o tinha, porque não era a coisa mais necessária em relação à vida eterna, não é? Mas vamos aqui no 131 agora. Os outros líderes que ele teve nos dias de sua mocidade tiveram tanta influência sobre ele até que ele recusou aceitar o caminho provido por Deus, que era Jesus Cristo, o único que segura a vida eterna, o único que pode dá-la a você, não a igreja. Não pode te dar vida eterna, não seu vizinho, não seu pastor, não seu sacerdote, não seu credo, somente Jesus Cristo. Ele mesmo pode te dar vida eterna. Não importa quão bom você seja, o que você deixa de fazer, o que você começa a fazer, você tem que aceitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E então, quando você faz aquilo, Ele é a palavra, e então sua vida se encaixa diretamente na palavra e se manifesta a esta era em que você está vivendo. Noé teve que fazer aquilo para a palavra ser manifesta em sua era. Agora, que tal se Moisés viesse, dissesse, sabemos o que Noé fez, então ele está fazendo aqui um paralelo, uma comparação, né? Se Moisés viesse e dissesse, sabemos o que Noé fez, tomaremos a palavra de Noé, faremos exatamente da maneira que Noé fez. Construiremos uma arca e flutuaremos o rio Nilo abaixo, sairemos do Egito. Quer dizer, há uma aspas e uma interrogação. Que tal se Moisés tivesse pensado e pregado isso, doutrinado o povo através desta forma? Assim como está escrito que Noé fez e ele salvou aqueles que deveriam ser salvos no seu dia através dessa maneira, fazendo uma arca, então nós vamos seguir o exemplo de Noé e vamos construir também uma arca e vamos descer o Nilo e seremos salvos, né? Ora, não teria funcionado, veem. Aquela era outra era. Jesus não poderia ter vindo com a mensagem de Moisés. Lutero não poderia vir com a mensagem católica. Wesley não poderia vir com a mensagem de Lutero. O Pentecostes não poderia vir com a mensagem da era de Wesley. E a noiva não pode ser formada na denominação pentecostal. Simplesmente não pode fazê-lo. E isto é exatamente certo. Ela tem se organizado e saído aqui e ali. Ela se assenta simplesmente e como o resto deles. É uma casca, simplesmente como a vida vem através do... Vem. Então, ele está mostrando aqui que é uma coisa que já foi dito aqui tantas outras vezes através desta programação, porque nós seguimos a mensagem do profeta de Deus para esta era, William Branham, não é? Então já foi dito tantas vezes isto. Quer dizer, Lutero, ele saiu no seu dia com uma mensagem de restauração. Na verdade, ele não tinha restaurado, ele não restaurou, ele não chegou a completar a restauração, não é? Mas ele fez uma reforma. Então, aquilo era a mensagem para o seu dia. Todos os que morreram naquela fé
obedecendo Martinho Lutero, são contados como a noiva do seu dia para o arrebatamento. Mas aí passou aquele tempo, o movimento se organizou, se denominou, tornou-se uma organização, e aí o Espírito Santo seguiu em frente, e então levantou-se o grande John Wesley, e que deu origem então ao movimento metodista, não é? Nossos amados irmãos metodistas que, se estiverem ouvindo, eu acredito que ninguém se ofenderia em ouvir essas coisas, porque é a história que registra tudo isso, não é? Então, não deu mais para continuar com o movimento luterano por causa que eles se organizaram. Então, o Espírito Santo não pode ser organizado, não pode ser denominado, então Deus levantou um outro mensageiro por nome de John Wesley e então deu origem ao movimento metodista. E o Espírito Santo estava ali. E os luteranos do seu dia, que ainda não tinham partido, que ainda estavam vivos e que tinham o Espírito Santo, porque você sabe que o movimento luterano tinha o Espírito Santo. Lutero falava em línguas estranhas, se você quer saber, não é? Mas aí, quando o Espírito Santo se moveu para a frente, veio o movimento seguinte, através do mensageiro John Wesley. Então, aqueles luteranos que ainda viviam nesse tempo, foram para a frente, caminharam para a frente junto com os wesleyanos. E assim, desfrutaram da mensagem do Espírito Santo naquele dia, naquele tempo. E assim é sucessivamente, quer dizer, se nós formos também olhar para frente, você vai ver que logo em seguida, entre meio um e outro, vieram muitos reformadores, muitos homens de Deus, vieram Zwinglio, Knox, né? E outros que vieram com mensagens tremendas, John Hus, né? Hans, né? Então, que assim, na linguagem mais popular, mais caipira, nós chamamos João Hus, né? Então, vieram todos esses grandes homens. E aí o Espírito Santo estava caminhando para a frente em direção à perfeição. Logo então, depois disso, veio o movimento pentecostal, que já bem próximo de nós, no começo do século XX, não é? 1900, 1910, por aí assim. Então começou esse movimento pentecostal, que seria a restauração dos dons, que eu acredito que ainda existam muitos que ainda vivem nesse tempo até, não é? Eu estou falando 1910, é quase impossível, né, que tenha alguém que ainda viva. Mas, um pouquinho mais para frente, no nosso caso, 1920, 30, 1940, 1950, nesse tempo aí, muitos ainda vivem. E sabem e recordam como era nesse tempo, lá de 1920, 1930, 1940, 1950, né? Era muito diferente. O povo tinha temor de Deus. Os dons trouxeram, não é, para a igreja aquele temor reverente, aquela sinceridade que havia nos anos 50, final dos anos 50, eu já me lembro, nós recebíamos o batismo com o Espírito Santo, falávamos em línguas estranhas, tínhamos dom de revelação, de interpretação de línguas, e nós tínhamos temor, eu falo por mim próprio, nós tínhamos temor de dar muita risada, desculpe a expressão, deveria ser sorrir muito, não é? Mas nós tínhamos temor de dar muita risada e o Espírito Santo alçava voo de nós. Mas o que aconteceu? O que é que mudou então?
não é? Que o Espírito Santo continua sendo o mesmo Espírito Santo e o povo não continuou sendo a mesma coisa. Não, o mesmo temor, a mesma seriedade com Deus, com a palavra de Deus. Imagine que um cristão, um crente ia contar mentiras. Nesse tempo, na década de 50, 60, imagine que um crente pentecostal ia contar piadas em algum lugar por aí. Não é? Não, era tudo muito sério, era tudo muito honesto. Mas acontece que, como foi nas eras anteriores, o tempo foi passando, as coisas foram modificando e nós estamos hoje na situação em que estamos. Não é? Mas só que Deus não teria parado aí. Deus teria continuado, prosseguido, porque logo depois viria então a mensagem de restauração. Outro dia nós citamos aqui a escritura de São Mateus 16, 17, quando Jesus Cristo estava falando sobre Elias, né? Ele disse: se vocês querem dar crédito, João Batista, esse foi o Elias que tinha que vir. Não é? Se nós parássemos aí, pronto. Mas depois ele disse: mas eu digo-vos que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aliás, isso ele disse antes, não é? Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas também eu digo que Elias já veio e ninguém o conheceu. E assim como não conheceu Elias, que já tinha vindo, que era João Batista, também não conhecerão o Elias que viria para restaurar todas as coisas. Porque João Batista não restaurou nada. Ele veio restaurar o quê? A lei? Não, ele não veio restaurar nada. Mas o Elias que viria, restauraria o temor de Deus, o temor reverente, restauraria a seriedade nos corações, novamente. Mas acontece que o tempo vai passando, né? Sempre do mesmo jeito. Agora já não existe mais aquele temor que existia antes, não existe mais aquela seriedade quanto ao evangelho que existia antes, não é? Porque agora estamos no tempo da colheita. A semente está amadurecida, a semente que vai para o celeiro. Agora a casca que a protegeu, as folhas que a trouxeram, isso vai se secando agora. Bom, isso tudo eu penso que nós já sabemos isso de cor e salteado, né? Mas pode ser que tenha alguém que não tinha ouvido isso ainda. Então aqui no 155, continua assim: aquele escritor, como eu falei outra noite, aquele escritor que escreveu esse livro, e não porque ele me criticou tal mal, disse que eu era um diabo. Se é que havia tal coisa. Então ele disse que não cria em Deus. Ele disse: um Deus que pôde cruzar os seus braços e se assentar e assistir os mártires através das eras primitivas e afirmar que tem poder para abrir o mar vermelho e permitir que mulheres e crianças fossem cortadas em pedaços por leões e assim por diante, e então dizer que ele era um Deus de amor? Esse crítico, é um crítico alemão, né? Disse: não há tal criatura. Vem? O companheiro sem inspiração da palavra falha em vê-la. Infelizmente é assim, não é? Nós falhamos em ver quando nós estamos sem inspiração da palavra. Mas quando você tem a inspiração da palavra, você vê, né? O primeiro grão de trigo, o noivo, teve que cair na terra para se levantar novamente. Assim fez a primeira noiva que nasceu no Pentecostes. Teve que
que passar pelas eras escuras, como qualquer outra semente, ser sepultada. Eles tiveram que morrer, eles deviam fazê-lo. Porém, começou a crescer novamente em Lutero na primeira reforma. Não parecia a semente que entrou, porém era a luz daquele dia, o talo. Então seguiu para a borla Wesley, e da borla foi para Pentecostes a casca. Quando você vê dentro do trigo, quando ele nasce, o grão de milho, um homem que tenha cultivado trigo, você sai e vê aquela forma de trigo ali. Parece exatamente o grão, porém, se você tomar uma pinça e descer e tomar aquele trigo e abri-lo, não haverá nenhum grão ali dentro. É simplesmente uma casca. Aleluia. E então, o que? É formado ali para segurar o grão. Vem. E então, a primeira coisa que você sabe, a vida deixou o talo para entrar na borla, deixou a borla e entra na casca, e deixa a casca e entra no trigo. Isso nós já aprendemos de cor e salteado, não é? Mas nunca é super enfatizar isto. Então deixou a folha e foi para a casca, deixou a casca e foi, e assim sucessivamente, foi para o trigo, né? E então entra no trigo. 3 estágios vêm disto. E então forma o trigo fora dos 3 estágios: Lutero, Wesley, Pentecostes. Exatamente, vem. Sem dúvida você não pode interromper a natureza. Isso é a natureza. E o Senhor Jesus Cristo disse isto: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produzirá muitos frutos. E assim por diante, né? Eu estou olhando ali, eu acho que eu já preciso parar, não é? Vamos parar aqui no 138, e se Deus permitir, nós retornaremos no nosso próximo programa, não é? Porque, como dissemos no início, é diário, todos os dias, no horário das 18 horas, este programa é publicado. É um alimento espiritual em seu devido tempo, não é? Então nós vamos parar aqui no 138, nós vamos orar agora, fazermos uma corrente de oração em favor das pessoas necessitadas e nos entregarmos na presença do Senhor, e Ele permitindo, nós voltaremos então no nosso próximo programa. Vamos orar, orem todos comigo agora. Grande Deus e bondoso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, estamos começando e terminando mais um programa de fé, Senhor, que é a mensagem do 7º anjo, explanada, publicada através de meios de comunicação, Senhor Deus. E nós agradecemos pelas bênçãos recebidas do Senhor, agradecemos pela vida que o Senhor tem nos concedido, agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de podermos propagar estas verdades do Senhor. Ó Deus, e agora nós fazemos então essa corrente de oração, pedindo em favor das pessoas necessitadas, mesmo aquelas que não colocaram nenhum pedido, mas que agora estão orando juntamente conosco, que o Senhor possa, meu Deus, curar os doentes, libertar os oprimidos, aqueles que creem. Ó Deus, nós muitas vezes lamentamos pelas pessoas não terem fé, não conseguirem crer em Deus. Ajuda cada um, Senhor, a ter a fé necessária, a receberem as bênçãos, a serem curados, os lares serem abençoados, os demônios serem expulsos dos lares, das casas,
e assim por diante, meu Pai. E é no santo nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos. Eu peço que o Senhor recompense meus irmãos que estão acompanhando-nos através desta programação. Para a tua bendita glória e no nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém, amém. Graças a Deus. Deus continue nos abençoando, meus amados irmãos. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.